Olá, ticos e ticas, tudo bem? Bom, trouxe para vocês aqui um spoiler espanhol, um spoiler, na verdade, do Enem, da língua espanhola, voltado aí para algumas questões, tá? Na verdade, a gente se pergunta como estudar aí espanhol, como se preparar, na verdade, para a prova do Enem. De fato, turma, não existe aí um conteúdo pronto, né? Um conteúdo específico voltado para o espanhol. O que nós temos que fazer, na verdade, é olhar para os modelos anteriores, né? Temos que ter um olhar aí voltado para as questões trabalhadas no Enem e nos prepararmos, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A compreensão da língua é muito importante, tá? É diferente aí, tanto no aspecto da gramática, tá certo? É diferente, muitas vezes, do nosso vocabulário. E a gente vai entender isso já já, tá ok? Então, vamos lá aos nossos slides. Já foi feita a apresentação aí, então passamos para o primeiro. Espanhol e português não são iguais, né? Espanhol e português não são iguais. É aquilo que eu falei agora no início, tá? Temos que ter uma compreensão da língua, até mesmo porque diferente tanto na gramática como no vocabulário. Os aspectos gramaticais aí, eles vêm em situações diferentes, tá? Não houve aí até então cobranças da gramática no Enem, mas há uma compreensão, tem que haver, na verdade, uma compreensão voltada para os textos. Por nós, muitas vezes, julgarmos aí o espanhol ser muito parecido com o português, podemos aí julgar como muito fácil, né? Porém, não é a mesma coisa, já sabemos disso, tá? Tem as suas aí diferenças. E para isso sempre está contido os falsos cognatos, tá? Os falsos cognatos são o que nós chamamos de falsos amigos, né? Assim por dizer, porque eles enganam as palavras porque se parecem muito uma com as outras. Parece uma coisa, mas na verdade são outras. Igual ou parecidas, mas isso não mas tem um significado diferente, né? Então, no espanhol também acontece muito isso. Por isso que eu digo, espanhol e português não são iguais. Pode haver palavras ali semelhantes ou muito parecidas, mas geralmente o significado é diferente. Nós temos também os gêneros textuais, tá, turminha? Os gêneros textuais aí de fato, no Enem são sempre 5 questões voltadas para o espanhol. 5 questões, né? 5 pontos básicos, baseados também em 5 textos. Esses textos, desculpa, estou um pouco gripada assim. Esses textos, eles são textos jornalísticos, são textos informativos, alguns científicos, literários, poesias, né? Músicas, cartas, até mesmo textos históricos. Então, a tipologia do texto, tá? Trazem aí alguns gêneros textuais. E o que o texto quer dizer? É isso que nós temos que focar quando nós formos ler, quando vocês forem ler o texto. O que de fato o texto quer nos dizer? Qual é o gênero? Não é para você traduzir o texto, não é o momento para fazer isso, né? Vocês não vão perder tempo de vocês traduzindo o texto, mas vocês vão ler de modo global o texto e vai tentar aí assimilar ao máximo o que puder aí desse texto, absorver o que puder. Tem aí, ver qual é a função social do texto, tá certo? Então, a partir daí é fácil você entender o que o texto quer nos dizer, o que o texto está falando, sobre qual assunto, tá certo? Então, os gêneros textuais são uma das questões que com certeza bate certinho aí para as questões no Enem da língua espanhola. Então nós temos que leia muito, tá, galerinha? Tem que ler muitos textos aí voltados para esses gêneros aí que foi dito para vocês, tá? Outra questão é a cultura hispânica. A cultura hispânica, ela vem muitas vezes em forma de texto, né? E também em forma de charges, tá certo? São textos que falam sobre a cultura, né? Por isso é importante também conhecermos todos os países hispanohablantes. Os países bem tem uns países que hablam a língua espanhola como língua materna,
tá? Claro, não esquecendo daqueles que falam, né, não só dos nativos, mas também aqueles que falam o espanhol em outras regiões. Mas aqui é interessante mesmo focar só na questão da própria cultura hispânica, tá? A prova ela traz em alguns momentos, em alguns textos, essa questão, esses aspectos aí de quais países que falam, né, sobre sua cultura. Então, de repente, pode vir sim um texto falando de uma parte cultural em específico de algum país, né, México, aí Chile, Peru, tá? A própria Espanha, tá certo, galera? Então, a gente tem que se tocar aí com relação também à cultura hispânica. Outro fator interessante, não menos importante, são as atualidades. As novidades, na verdade, né? O que está sempre na mídia, o que está sempre na atualidade sobre a questão, né? Já pegando carona ainda, voltando aqui na cultura hispânica, o que dentro da cultura, dos aspectos sociais estão na atualidade aí? Isso é importante, isso daí, saber um pouquinho sobre as tendências, né? Para que a gente também possa pegar essa dica, tá? E finalmente a objetividade. A prova do Enem com relação ao espanhol, ela é objetiva. Tem um texto, na verdade, um texto, e terá uma pergunta sobre o texto. Muito objetiva, não é uma coisa que vai enrolar, não tem subjetividade aqui. A dica que eu dou aqui é leia a primeira questão, leia primeiro aí a questão, depois volte para o texto, tá? E de fato tente identificar aí qual é a questão que está errada, qual é a questão que você julga como errada, tá certo? Aí vai facilitar com certeza você encontrar a resposta certa, a resposta mais coerente aí para a questão. Aqui não tem espaço, como eu falei, para subjetividade. A sua opinião pessoal, a sua suposição, nada aqui tem que ser subjetiva. Tudo muito bem objetivo. Não deixe a sua opinião sobre o assunto, por exemplo, interferir na sua resposta, tá, galera? Para isso a gente tem que ler bastante, como eu já falei. A dica é, vamos ler. No próximo slide a gente tem uma análise gráfica. Eu coloquei essa análise gráfica para a gente entender aquilo que eu coloquei lá na primeira questão anterior, falando sobre o vocabulário, a questão dos falsos cognatos e tal, né? Porque a gente tem que se preparar, na verdade, para entender um pouco dessa gramática, né? E também do vocabulário. Nesse gráfico apresenta o seguinte: após o término do ensino fundamental e médio, todos os alunos devem optar por uma língua estrangeira. E, claro, eu peguei um gráfico voltado para o espanhol, porque gosta da língua. De azul, nós temos 50%. 50% optam pelo espanhol porque gostam mesmo da língua espanhola. No 2, de vermelho, são 43%. Por quê? Porque é uma língua fácil de ser compreendida ou aprendida, né? E o 3, 7% aqui de verde, porque tinha que optar por uma língua e só ingressar no ensino médio. Optou por essa língua, aí quando ingressou no ensino médio, por isso fez a opção. Mas vamos focar no de azul, 50%, e depois no vermelho com 43%. Né? A gente percebe realmente porque as pessoas que escolheram, claro, é porque gostam, e a segunda porque é fácil. Tá? Então, aquilo que eu falei no princípio são a questão da gente não levar em consideração que o espanhol ele não é a mesma coisa que o português, tá? Tem as suas diferenças, apesar de que existe aí as suas semelhanças, tá? Existe aí a questão da morfologia, da sintática, semântica, e aí nós corremos um risco muito grande aí de achar que por isso é muito fácil, né? Considerar isso aí o suficiente para se comunicar, né? Ou seja, para não procurar melhorar. Então, nós sabemos também que a língua espanhola, em termos de comunicação, é a segunda maior no mundo, né? Depois da língua chinesa, do chinês. Então, existe essas comparações aí também. Referente aos falantes, né? Aos falantes nativos. Agora, referente a questão do idioma, por exemplo, é a segunda, né? A segunda também é atrás somente do inglês, tá certo, turma? Então vamos deixar de falar muito, porque vocês já sabem que eu falo bastante. Nós estamos aqui aí a questão do Enem. Escolhi aqui umas questões para a gente trabalhar, para a gente, na verdade, analisar, né?
Enem de 2012, nós temos aqui uma questão bem interessante da Mafalda. São coisas, como eu falei agora, geralmente sempre trazem, quando se trata de cultura e alguns textos, a questão aí dessas tirinhas ou charges, tá certo? Diz o seguinte: me revientan los tipos que pienso que la mujer es inferior. ¿Será que más que nada la ven en tareas domésticas? Bueno, y es que para nos estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, ni limpia, ni nada de eso, es menos mujer que diablos. A según vos, una mujer que tenga cocinera, lavadera, mucama y demás es poco mujer? Momentito, uma coisa é as mulheres e outra é o status. Bom, essa tira, nós temos aqui nessa questão, o texto ele vem em quadrinhos, né? Vocês percebam bastante, é um quadrinho até longo, tá? É um quadrinho da Mafalda, personagem bem falada, né, nos quadrinhos. E que essa personagem, aqui, a Susanita, ela defende que a mulher, ela é mais mulher quando sabe fazer as tarefas domésticas, certo? Então vamos passar a questão. A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujeres, utilizando-se de um recurso de formação de palavras existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a, vamos lá, falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas, relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas, independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Se a gente analisar o segundo quadro, por exemplo, o problema da questão se refere aí ao entendimento, né, que a personagem faz ao termo mujeres, né? Então, o entendimento dela mediante essa palavra aqui. Então, Susanita enfatiza aqui que a mulher, ela seria mais mulher quando sabe realizar todas as tarefas de casa, tá certo? Então, sendo assim, a gente volta na questão, ao analisar essa situação da valorização, seria a letra B. Seria não, é a letra B. Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, tá certo? Na questão agora do Enem voltado para 2013, nós temos aí o que eu chamo de poema, né? Vamos lá, Cabra sola. Hay quien dice que soy como la cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por la más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien con las alimañas todas. Cabra, y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quise cabrito compañía. Cuando subo a lo alto de este valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufría estar como una cabra, entonces se lo estoy, no dudar de ello. Bom, nessa aqui nós temos a seguinte questão. O poema, o eu lírico, se compara à cabra, né? E no quinto verso utiliza a expressão mala leche para se autorrepresentar como uma pessoa. Realmente, lá no poema, ele se diz uma cabra, né? Então, essa questão da comparação está bastante explícito aí na pergunta. No verso, cabra, na verdade, vamos voltar lá. No verso, no quinto verso, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Cabra, em vez de mala leche, yo doy llanto. Né? Aqui já entrega toda a situação, porque já que está se referindo aí à própria expressão mala leche, para se autorrepresentar como uma pessoa. Na letra A, influenciável pela opinião das demais, consciente da sua diferença perante as outras, conformada por não pertencer a nenhum grupo, corajosa diante de situações arriscadas, ou aí capaz de transformar mau humor em pranto. Bom,
Como eu falei, essa comparação ela está já praticamente explícita aí no quinto verso, né? Cabra, em vez de mala leche, yo doy llanto. Nesse momento, estabeleces aqui a relação entre mala leche e llanto, cuja tradução de llanto seria o quê? Pranto, né? Choro. Então, resposta correta, letra E, capaz de transformar mau humor em pranto. Muito bem. Aqui nós temos outra situação, né? Como eu falei novamente, olha aí a charge. Diz o seguinte: já no es como antes. Loreto a un duelo. Está bien, pardo, pero yo con el joystick e usted com as teclas. Muito bem, vamos analisar essa charge. A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no ou na aceitação imediata da provocação, descaracterização do convite a um desafio, sugestão de armas não convencionais para um duelo, deslocamento temporal do comentário lateral ou o posicionamento relaxado dos personagens. Muito bem. Aqui é interessante nessa charge, ela incide, na verdade, a questão das armas, né? Que são utilizadas, são escolhidas, na verdade, para fazer esse duelo. Primeiro que ele aceita o duelo, né? Na charge existe uma proposta de duelo como se fazia aí lá nos filmes de faroeste, né? Os filmes antigos. No entanto, se percebe aí que há uma questão da temporalidade, né? Que é diferente no que diz respeito às armas que são aí enumeradas. Então, no texto que estão enfatizados, o duelo ele será com um joystick e um teclado, né? Ou seja, são armas o quê? Se a gente for analisar a questão, seria a letra C, né? Sugestão de armas não convencionais para um duelo. Nada convencional para um tipo de duelo escolher essas armas, tá? Que na verdade é joystick, esse desafio e as chaves, tá certo? Então, letra C. Na questão de 2014, em 2014 nós temos aí também algo bem interessante, né? Na verdade, um discurso de Flaubert, que diz o seguinte: aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación. Nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pensarme, los meses y los años construyendo una historia. Desde su incierto despuntar esa imagen que la memoria almacenó, de alguna experiencia de vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo, que germinó luego en un proyecto, en la decisión de intentar convertir essa niebla agitada de fantasmas em uma história. Escrever em uma maneira de viver, digo Flaubert. Então, nesse trecho, vamos lá. O trecho apresentado trata de fazer literário a partir da perspectiva de Vargas Llosa. Como base no fragmento, esse fragmento, Me hace sudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escritura para o escritor. Infere-se. Vamos voltar de novo no texto, porque logo no começo ele já nos traz a resposta, né? Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor siento às vezes a ameaça de la parálisis, ou seja, da paralisia, né? De la sequia de la imaginación, de la sequia é de secar, acabar aí com a imaginação. Quando eu digo aunque é o mesmo se, embora se, né? Aí me custe muito trabalho e me fazer suar, aí até a última gota gorda, né? Ou seja, suar até a última gota. E como todo escritor e tal. O que está perguntando, né? Com base no fragmento Me hace sudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escritura para o escritor. Letra A, nós temos aí ativa a memória e a fantasia. Letra B, baseia-se na imaginação inspiradora. Fundamenta-se nas experiências de vida, requer entusiasmo e motivação e demanda expressiva dedicação. Bom, nesse discurso aí de Flaubert, ele vai remeter
há vários elementos, né, do artifício da escrita, da própria escrita, né, de como o autor ele vê a questão aí da escrita, certo? Se é bom, se é ruim, o que ele precisa ter, quais são os elementos que ele precisa ter para escrever, né? Então, se referindo ao enunciado me hace sudar la gota gorda, é, na verdade, uma figuração. É o trabalho árduo, né, de se escrever, ou seja, a escrita dá muito trabalho. Então, por essa situação, seria qual? A letra D, requer entusiasmo e motivação aí para que você pudesse aí sequer ter, né, essa motivação de escrever, na hora de escrever, né? Ele se trata de escrever qualquer situação, tá certo? E meu cachorro agora danou-se a latir, mas tudo bem, vamos aí seguir. Nós temos outro exemplo aqui em espanhol, no Enem de 2015, que é, na verdade, um cartaz, né? Nesse cartaz, vamos lá? Se te quedas mi aparcamento, quédate mi discapacidade. Novamente, se te quedas mi aparcamento, quédate mi discapacidade. Interessante nesse cartaz, porque ele vem com a seguinte expressão, né? Geralmente, não é nem sempre virá esses tipos de situação de texto. A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada, certo? No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de vamos lá, estimular os cadeirantes na superação de barreiras, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes, identificar vagas reservadas aos cadeirantes, eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes, facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos. Bom, o cartaz, na verdade, ele diz que quem ficar com a vaga de estacionamento destinada aí aos cadeirantes também deve ficar com a incapacidade dos cadeirantes, né? Logo, então, o cartaz ele deixa claro que as pessoas devem respeitar as vagas destinadas a essas pessoas. Portanto, se tem que respeitar a questão B, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes, ok? Lá na questão já finalizando de 2019, nós temos aí um textinho, eu chamo de textinho, mas é um textinho bem longo, né? Na verdade, uma resolução de uma fábula. Vamos lá. Que hay de cierto en la fábula de la cigarra e la hormiga? O que tem de certo aí na fábula, né, da cigarra e a formiga? Cuenta una conocida fábula que tras passado todo um verano cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu. Aqui eu vou parar aqui porque aqui disse e disse, né, e decidiu. Temos aí uma repetição interessante nesse texto. Pedi a sua vecina, pedi a sua vizinha, la hormiga, algo que levar-se à boca. Esta lhe ofereceu granos de arroz acompanhado de uma moraleja. Moraleja, moral, né? Ou seja, já nesse texto ela fala que conta aí uma conhecida fábula que traz aí passar todo um verão aí cantando e ociosa, né? Esperando, né, a situação do verão, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu pedir então à sua vizinha, que era a formiga, algo que lhe levasse à boca. Esta lhe ofereceu grãos de arroz acompanhado aí de moraleja, acompanhado de uma moralzinha, né? Então as fábulas elas sempre virão com esse tipo, essa característica de fábula, né? Sempre tem uma moral por detrás da história. Então ela diz, mas vale prevenir que lamentar, mas vale prevenir do que lamentar. Merece, aí vem uma pergunta, merece sua fama de preguiçosas e afanosas, né? Las hormigas cortadoras de hojas, de folhas, por exemplo, são consideradas as primeiras agricultoras do planeta dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas em el jardín de hongos, né? Nos jardins aí de... Quando eu falo hongos, falo os cogumelos, tá? Que deles se alimentam. Outro dado curioso é que se ha comprovado que praticamente em todas as espécies de hormigas, as mais ancianas assumem trabalhos de maior risco, né? As mais anciãs, elas vão assumir os trabalhos dos mais velhos, né?
na verdade, dos maior risco. De acordo com Davi Moro, da universidade lá na Polônia, esto se deve a que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que está cerca de seu fim que a um indivíduo jovem. Segundo os estudiosos, né, no caso desse senhor, Davi Moro, ele pesquisa que esse deve sim é a melhor para a colônia sacrificar uma vida aí que está cerca, perto do fim, do que um indivíduo jovem, né, uma pessoa jovem. Isso na colônia das formiguinhas. Enquanto as cigarras, né, não se les puede acusar de perezosas. Lo que sí es cierto que los machos pasan el verano cantando un sonido producen con unas membranas llamadas timbales y encaramados a un árbol e cuja sábia se alimentam. E aqui, na verdade, as cigarrinhas, elas passam o verão cantando, tá? Aí, e interessante que ele fala que passam aí, ficam na árvore, amontoados na árvore, e cujo se alimentam de uma seiva, tá certo? Enquanto as formiguinhas trabalham. Então, de fato, vamos lá. O que pergunta? A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revistado com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para, vamos lá, apresentar ao leitor um ensinamento moral? Não sei, né? Acredito que não. Reforçar o estereotipo associado às cigarras? Em nenhum momento. Descrever o comportamento dos insetos na natureza? Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras ou descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza? Bem, esse texto ele descreve aí o comportamento natural, né? Aí das formigas e também das cigarras. Mas também fala da sua organização, principalmente da formiguinha, da organização social, né, do trabalho que ela tem, enfim, descreve a conduta normal da vida aí também das cigarras. Então, se descreve tudo isso, vai ser a questão D, aliás, C, né? A resposta seria C, porque diz descrever o comportamento dos insetos na natureza. Tá certo, turma? E é isso. Buenos estudos para ti, beijos da maestra Keila. E, por fim, estudem e leiam bastante. Como eu falei, Enem é muito texto. Então, vai vir gramática? Com certeza virá gramática, mas dentro dos textos da sua interpretação. Portanto, vamos ler vários gêneros textuais também em espanhol. Tá, galerinha? Então é isso. Um besito e hasta luego.